Oi, oi, softies, tudo bom? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo. Bom, gente, não liguem minha voz, mas enfim, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como eu faço minhas capas, tá bom? Então é isso, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e bora lá pro vídeo. Bom, gente, então, as minhas capas antes era nesse estilo assim, gente, olha. Eu gostava muito, mas eu resolvi mudar para esse estilo aqui, tá bom? Então é isso, e bora lá. Bom, gente, primeiro eu vou escolher uma idol, como eu já fiz da Lisa, da Tsu e da Rosé, gente, só que o vídeo eu vou postar ainda, tá bom? Não tá ainda aqui, mas eu já fiz o da Rosé, agora eu vou fazer um da Jennie, tá bom? Que aí fica as 4 meninas do Blackpink certinho. Então, primeiro eu vou estar indo no Google Chrome, só que se vocês tiverem o Pinterest já instalado, não precisa. Eu uso o Pinterest no site, que é quase a mesma coisa, gente, e gasta menos espaço, porque é site, né? Então aí eu uso no site, tá bom? Como que eu venho? Como que eu uso? Eu vou no Google Chrome. Aí, gente, olha, vai estar aqui, já vai ter algumas abas, estão vendo? Aí, se não tiver a aba de vocês, aqui, se já não tiver aparecendo aqui na aba, é só vocês virem aqui e digitar por pinterest.com. Pronto, aí já vai encaminhar diretamente pra página. Aqui, gente, agora eu vou escolher de uma idol. Eu vou colocar, eu já disse, né, eu vou fazer da Jennie. Jennie. Eu vou colocar Icon Soft, porque aparece com umas qualidades bem softs já, então vai ser isso, gente. Eu vou escolher um aqui e já volto. Bom, gente, meu Pinterest deu problema, então eu vou estar vou estar aqui no Google Chrome mesmo, e vou estar pesquisando aqui na aba de pesquisa mesmo. Aqui. Mas tá abrindo aqui, gente, é porque às vezes para, e olha, é bem difícil parar, mas voltou, gente, ai. Pronto, eu consegui. Aí eu vou estar escolhendo uma aqui. Bom, escolhi essa e vou fazer aqui o download. Pronto, gente, fiz. Agora eu vou ir no Background Eraser, esse aplicativo aqui. Pera aí, gente, eu vou mudar de cor. Esse aqui. Tem como você tirar o fundo no site também, mas eu uso o aplicativo porque, sei lá, gente, já acostumei. Bom, aí eu vou estar vindo aqui e vou estar escolhendo a foto, gente, pera aí. Pronto, peguei a foto aqui já. Aí eu vou lá em cima em Done. Vou clicar. E aí agora eu acho que tem como tirar automaticamente, né, gente, o fundo. Tem. É porque às vezes não dá, mas é isso, gente. Agora eu vou só tirar essas bordinhas que tem aqui, ó. E é isso, gente. Já volto. Bom, gente, eu tentei ainda ficar aqui com algumas bordas. Então, peraí. Pronto, gente. Agora, peraí. Deixa eu ver. Aí, gente, até aqui ficou bom. Quase não dá pra reparar alguns erros. Mas, enfim, é isso. Agora a gente vai estar indo lá no Pixel Lab. Peraí. Pronto, aí eu vou estar vindo aqui, né, na lixeirinha aqui em cima, que é pra excluir esse texto. Ok. Agora eu vou vir aqui aqui nessa partezinha aqui embaixo, que tem aqui embaixo. Não, pera, gente, é nessas folhinhas aqui, nessas pastinhas, desculpa. Aí eu vou vir aqui em cor. Cor de novo aqui. Aí, gente, olha, eu tenho algumas cores aqui que eu mais uso nas minhas capas. Mas a que eu tô usando mais aqui é essa daqui, sabe? É vários tons de rosa, assim, bem clarinho. E eu vou usar essa aqui, olha, tá vendo? É bem claro assim, é quase um branco, rosa, não sei, gente. Mas é bem clarinho. Aí eu vou vir aqui na setinha aqui, né, de confirmar. Depois eu vou vir lá naqueles 3 pontinhos em cima. Vou ver o tamanho da imagem, personalizado, e vou ver aqui em miniatura do YouTube, tá, gente? Cuidado pra não confundirem, porque tem capa do YouTube e miniatura. Eu não sei capa do YouTube o que é, mas eu sei que mas eu sei que vocês vão clicar na miniatura do YouTube se vocês quiserem fazer a capa do seu vídeo. Ok, pronto, gente, tá assim. Agora eu vou vir aqui nesse negócio agora sim, gente. Eu vou vir aqui nesse negocinho, tipo uma estrelinha aqui. Importar. Espera aí. Pronto, gente, tá assim. Se vocês quiserem virar assim, né? Eu não quero, então eu só vou vir aqui. Opa, eu só vou vir aqui, Pera, eu só vou vir aqui na setinha aqui de confirmar. E, gente, não liguem porque minha voz tá muito, muito estranha. Mas, enfim. Aí eu vou aumentar aqui pra ficar mais o rosto dela aparecendo. Mas eu quero que fique mais pra cá. Pronto. Aí agora, gente, eu vou estar vindo aqui na... Pera aí, gente. Eu vou estar clicando na foto aí, né? Aí eu vou arrastar aqui embaixo até encontrar contorno. Gente, minha voz tá muito estranha. Mas não liguem. Aqui, contorno. Aí eu vou... Eu vou habilitar aqui, né? E pronto, aí vocês vão colocar preto. E vão deixar no 2 mesmo. Depois eu vou procurar sombra. Vamos habilitar e vamos deixar desse jeito que está mesmo. Sombra interna, eu acho que não precisa da gente colocar. Mas eu sempre coloco ai, gente, buguei. Um branco. Aí,
eu diminuo aqui e deixo no 6, tá? E pronto, gente, depois disso, pera, eu vou arredar aqui. Depois disso, a gente vai lá em cima, olha onde tem um cartãozinho. Vou aqui, ó, salvar como imagem, salvar na galeria. Pronto, agora a gente vai estar vindo no fonto. Bom, abri o fonto, aí agora eu vou estar vindo aqui em cima, nesse cartãozinho, vou escolher minha foto. Vocês vão clicar no cartãozinho e vão vir aqui em Images, tá bom? Pronto, escolhi. Aí, gente, agora a gente vai lá naquele lapisinho em cima e vai começar a digitar, a escrever, né, o nome do vídeo, tá bom? Eu vou colocar, eu sempre coloco o vídeo porque deixa o texto maior, aí não fica vazio, né? Eu vou colocar vídeo, bom, gente, não, primeiro eu vou colocar os emojis de uma vez que a gente já tem noção. Eu sempre deixo pra colocar no final, mas eu vou colocar agora. Aí vocês vão ir e vai colocar o emoji, gente. Eu não uso combinações, eu só uso o que eu acho que eu coloco, sabe? Aqui, olha, já tem vários que eu já usei aqui, tá vendo? Aí eu vou começar colocando um saleiro, não, vou colocar um poodle. Não, gente, vou colocar um rato, é um copo de leite, um lacinho, né? Deixa eu ver, gente, acho que eu vou colocar uma lupa. Porque eu vi uma combinação que a pessoa usou uma lupa. Como que escreve lupa, gente? Meu Deus, eu preciso voltar pra escola. Mas eu vou procurar aqui. Peraí, gente, eu vou procurar já volto. Achei, gente. Eu vou colocar aqui. Estranho, gente, não tá do jeito que eu achei que ia ficar. Eu vou colocar esse aqui também. Eu vou colocar, o que mais? Eu vou colocar isso aqui que não pode faltar, que é um bolinho de peixe. Pelo que eu sei, é um bolinho de peixe, esse emojinho aqui, gente. Eu acho ele lindo, tanto que eu tô até usando o gravador dele. Um osso. Pera, eu vou colocar aqui. Isso. Um sabonete. E um caderninho de anotações. Acho que deu. Eu vou em fonte e vou colocar... Peraí, gente. Essa fonte aqui, ó. iOS 13. Aí, eu vou colocar aqui. Pronto. Agora size. Eu sempre deixo bem pequenininho, sabe, gente? Tipo uns 28, 25 por aí. Pronto, vou colocar aqui. Pronto. Aí, gente, pera, tem que tomar cuidado. Eu vou colocar mais embaixo, porque vai que corta depois, né? Pronto, aí depois eu vou vir aqui, vou clicar de novo. Vou em text, não sei. Aí, beleza. Depois eu vou de novo no lapisinho. Vou colar, que é pra colocar aí embaixo. Pronto. Aí de novo faço o mesmo processo aqui, size. Só que eu vou colocar menor, porque é embaixo, né? Aqui. Vai cortar algumas partes? Vão, gente, vão. Quer dizer, alguns emojis vão. Mas não tem problema, né? Aí, gente, pronto, tá assim. Depois a gente vai clicar e vai colocar lá o negócio lá, né? Gente, isso aqui eu não sei como que eu mexo. Eu coloco o que eu achar melhor, sabe? 55. Pronto, gente, eu coloco assim, sabe? Aí aqui. Pera aí. Gente, só que acho que eu vou diminuir um pouco esse. Eu acho que é esse, né? Porque tá ficando com muita sombra aqui. Então, pera aí. Vou colocar 40 pra ver. Não melhorou muita coisa, não. Pera aí, gente. Pronto, gente, eu coloquei aqui, assim, ó. 255, 48, 40, 55, tá bom? Agora eu vou fazer o mesmo no outro. Pronto, agora eu vou adicionar os negócios, gente, aqui. Ah, eu vou escrever. Eu vou colocar vídeo. Pera, eu não coloco acento porque a fonte não permite, né? Acento fica baixo e eu tô rouca. Vídeo ensinando como fonte. Vou colocar a fonte Blacklisted, tá? Provavelmente você que é o Nutella há mais tempo vai conhecer ela. Gente, eu tô muito rouca. Não adianta que eu faço vídeo. Aqui eu sempre deixo no 4. Mas eu vou deixar no 3 mesmo. Eu deixo sempre em torno do 4, do 3. 16.
50 e 55. Não, pera, acho que esse aqui é 100. Gente, eu sou ótima pra memorizar. Aí esse aqui eu deixo no 55. Será que é isso mesmo, gente? Ou é esse que é no 100? Não, esse aqui é 70. 80. Meu Deus, gente, eu não sei. Eu esqueço muito rápido. Até porque eu comecei a fazer agora, né? Esse tipo de capa. Então eu esqueço muito. Mas enfim. Aí, pronto. Agora, como eu faço? Tem vezes, gente, que eu gosto de deixar o acento. Porque, sei lá, eu acho que causa uma impressão. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. 3. Vou colocar aqui 255. Pulei essa parte aqui, gente, mas enfim. 3. Na verdade, eu não tinha pulado, né? Porque eu tive que sair. Mas enfim, 80. Pera. 100. 55. Pronto. Size. Eu gosto de deixar no 43, 44. Pronto. Só que eu acho que eu vou deixar... Deixa eu ver quantos que eu deixei nesse, nem percebi. 39. Eita. Então eu vou deixar 39 também. Não, não vai dar porque vai ficar faltando espaço. Eu vou deixar no 42. Pronto. Pronto. Aí agora eu vou fazer as outras coisas. Como eu faço minhas capas. Coloco aqui. Style. Aqui. Cem. 55. Pronto. Gente, eu esqueci de fazer. Eu esqueci de fazer o espaço. De colocar o espaço. Faz. Mas acho que nem precisa nas outras, gente. Tipo, sei lá. Mas é melhor. Eu vou colocar. Vou colocar aqui no 4. Gente, vai ficar esse espaço aqui. Não pode, gente. Não vai dar muito certo. Vou... Deixa eu ver, vou colocar aqui. Capas. Não. Pronto. Estilo. Soft. Sei lá, gente, só pra durar mais texto, não ficar muito vazio, vou colocar 2021. Gente, não sei o que fazer nesse vídeo, eu tô quase desistindo, porque, sério, eu tô com minha voz muito... Eu tô perdendo a voz. Eu tô rouca, na verdade, né? Então eu tô vendo, gente, se eu gravo outro depois, quando eu tiver melhor, porque eu faço de tudo, gente. Eu paro o vídeo, espero um pouquinho, dá 55. Se tiver muito ruim pra vocês, gente, comentem aí embaixo, tá bom? Depois eu trago um vídeo melhor. Mas esse aqui não vai dar, não. Mas enfim, size. Deixar no 41 também. Espaço. 4. Pronto. Só que esse aqui acho que eu vou ter que diminuir mais um pouco, tá muito engolido. Pronto. E vou colocar o espaço em todo, gente, porque eu não coloquei. Eu vou colocar 3 nesse aqui. 3 nesse aqui também. Ué, mas já tava no 3, eu vou deixar no 4 então. Aumentar um pouco. Pronto. Agora eu vou vir e vou digitar, vou escrever aqui. Venham ver. Vou em fonte e eu vou usar a fonte Switch HB. Essa aqui dos coraçõezinhos. Aqui. Às vezes, gente, eu gosto muito de deixar no cinza. Eu não deixo muito no preto. Eu deixo no cinza. Porque, sei lá, dá uma impressão. E eu deixo no 2 ou no 3. Vou deixar no 2 dessa vez. E aqui dentro eu faço tudo no olho. Deixa eu ver como que fica.
Aqui eu sempre deixo no 25 por aí, mas acho que agora vai ficar muito pequeno. Deixa eu ver. Pronto. Deixa eu diminuir um pouco que ficou... Vou deixar no 28. Pronto, gente. Deixa eu só diminuir um pouco. Pronto. Bom, eu deixei. Peraí. Acho que eu vou ter que diminuir mais um pouquinho. Bom, gente, eu deixei. Como eu disse, eu faço no olho. Mas eu deixei assim, ó. 255, 54, 59 e 89. Pronto. Agora, os emojis eu vou aumentar um pouco porque tá muito vazio. Aqui. Deixa eu diminuir isso aqui um pouco. Eita. Pronto. Agora eu vou colocar a marca d'água. É marca d'água? Meu nome, né, gente? Vamos dizer assim. Capa Isabela. Capa de novo. Rei. Ice Tine. Fonte. E eu vou usar essa fonte aqui, Darlone. Gente, eu não sei como que chama, como que fala. Mas é essa aqui. Dona. Eu vou colocar bem pequenininho. Style. Eu deixo no 1 mesmo, gente, geralmente. E aqui também eu faço tudo no olho, gente. 60. Às vezes eu nem mudo. Tipo, porque nem vai fazer muita diferença e tal. Deixa eu aumentar um pouco. Deixar no 28. Acho que tá meio apagado. Vou colocar mais um... Vou deixar aqui no 2. Mas, gente, eu achei que tá meio vazio. Porque geralmente eu coloco emoji aqui também. Eu vou ver se fica bom se eu colocar. Vou pressionar, colar. E depois eu só vou descendo assim. Pronto. Fonte iOS 13. Style. Que eu nem mudo muito não, gente. Pera aí, vou ver o que eu coloquei no outro. Aqui, 255, 48, 40, 55. Pronto. Deixa eu ver onde que eu deixo. Acho que eu vou deixar no 28 também. Não. 20, não. Pera. Deixar no 25. 24. Deixa eu ver como ficou. Eu nem sei se eu vou deixar do lado mesmo, gente, mas é porque eu tô sentindo, eu tô achando meio vazio. Aí eu queria colocar. Bom, tá assim. Eu não sei, gente. Acho que eu devia colocar aqui também. Acho que eu vou colocar porque eu tô achando meio vazio aqui em cima. Tá meio parecendo que tá faltando alguma coisa. Então eu vou colar aqui. Aí eu vou apagar algumas coisas aqui. Só que... Pera. Colar. Acho que eu vou ter que diminuir um pouco. Deixar no 23, acho que tá bom. Pronto, gente. Acho que fica assim. Agora vamos para o nosso último passo. Peraí. A gente vai vir aqui em cima em salvar. Aí a gente vai clicar aqui só em save. Pronto. Agora a gente vai vir aqui no CapCut. Peraí. Bom, gente, é aqui que a gente vai dar aquele efeito soft, sabe? E fica muito legal, gente. Vocês vão entrar. Depois vocês vão vir aqui, ó, no novo projeto. E vão adicionar sua foto. Pronto, gente, olha. Aí vocês vão vir aqui em efeitos. E vocês vão vir aqui em bling. Aí, gente, eu frequentemente, assim, eu uso o diário. Peraí que eu vou procurar. Aqui, eu uso o diário 1. Peraí, gente, tá meio difícil aqui. Cadê, gente? Sumiu. Aqui, gente, diário 1. Eita.
Aí eu uso ele, mas tem que ver às vezes porque fica muito brilhante, não combina. Aí eu tenho que mudar, ó, tá vendo? Não ficou muito bom, aí eu vou colocando outros. Olha, diário 2. Eu acho que eu vou deixar o diário 2, gente. Ficou bem bonitinho. Ah, gente, eu esqueci de uma coisa. Peraí, eu vou colocar. Só que antes é bom vocês colocarem. Eu vou tirar aqui rapidão. Porque eu gosto de... Eu venho aqui em camada, que é pra dar um efeito clarinho, sabe? Eu venho em camada, adicionar camada e eu vou adicionar... Tá vendo? Eu sempre pego esses negocinhos aqui, essas capinhas que eu usei. Aí eu vou adicionar aqui. Peraí. Adicionar. Aí, gente. Meu Deus, gente, tá travando. Acho que é porque o vídeo tá muito grande. Pronto, gente, tá assim. Aí eu vou aumentar aqui até sumir a Jenny. Tipo, deixar só a cor. Pronto. Aí eu vou vir aqui, arrastar lá embaixo, tá vendo? Eu vou ir em opacidade. E aí eu vou diminuir até eu ver que não tá nem tão claro, nem tão escuro. Assim. Deixar aqui no 27. Pera, não, vou deixar um pouquinho mais, que quase não dá pra perceber. Pronto. Aí depois, sim, que eu vou lá e adiciono o efeito. Efeitos. Peraí, deixa eu procurar o diário. Peraí. Bom, gente, ficou assim, só que eu achei que ficou meio forte, então eu vou tirar a opacidade um pouco da camada que eu coloquei. Vou colocar assim. Pronto, gente. Aí depois, gente, não precisa nem de vocês salvarem o vídeo, não. É só vocês tirarem print. E é isso, gente. Eu tiro o print aqui, peraí. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Agora é isso, gente, porque 30 minutos de vídeo quase. Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!